Boa noite. A gestora do Hospital Municipal de Cubatão, a AHBB, suspendeu hoje todos os exames de apoio diagnóstico na unidade, como os de imagem e laboratoriais. Serviços de nutrição e fornecimento de oxigênio também estão interrompidos por falta de insumos. O local já não recebia novos pacientes desde a semana passada. As 6 pessoas que já estavam internadas seguem sendo atendidas. A AHBB alega atraso no repasse financeiro da Prefeitura. Por meio de nota, a administração municipal afirma que não faltará fornecimento de produtos e que os itens já foram providenciados pela organização social. Tentativa de assalto termina com um ladrão morto e ex-vereador baleado em Guarujá. O caso aconteceu ontem à noite. Era noite quando 2 homens armados invadiram a casa do ex-vereador, que fica no Jardim Las Palmas. Naquele momento, além de Vanderlei Maduro, havia outras 6 pessoas da família do político dentro do imóvel. Quando anunciaram o assalto, os bandidos fizeram toda a família refém, menos o ex-vereador, que foi para um outro cômodo e pegou um revólver que guardava dentro de casa. Foi então que começou uma troca de tiros e Vanderlei foi baleado no pescoço. O cunhado do político é policial militar e reagiu, conseguindo balear um dos suspeitos que morreu no local. Já o outro criminoso conseguiu fugir de carro com um comparsa. Vanderlei Maduro foi encaminhado para o Hospital Santo Amaro. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade, ele não corre risco de morte. O caso é investigado pela delegacia sede. Por enquanto, os outros 2 suspeitos não foram identificados. Ainda em Guarujá, criminosos explodiram um caixa eletrônico de uma agência bancária na Avenida Tiago Ferreira, na Vila Alice, nesta madrugada. A polícia militar foi acionada e houve troca de tiros. Os assaltantes conseguiram escapar. A quantia levada pelo grupo não foi divulgada. O primeiro DP da cidade registrou o boletim de ocorrência. E a alfândega do Porto de Santos apreendeu mais de 830 quilos de cocaína em uma operação conjunta com a Polícia Federal. A droga estava distribuída em 30 sacolas dentro de um container. A carga seguiria para a França. Até o momento, ninguém foi preso. Já em São Vicente, trabalhadores da Codesave realizaram uma assembleia hoje de manhã para analisar a proposta da Prefeitura e decidir os rumos da paralisação. A assembleia aconteceu em frente à sede administrativa da empresa no centro da cidade. Com um carro de som, diretores do sindicato que representa a categoria leram a proposta apresentada pelo prefeito para pagamento dos salários e benefícios em atraso. Dia 10 de novembro será salário e vale transporte. Dia 15 de novembro, vale alimentação integral. Os cerca de 900 funcionários do setor operacional não receberam os benefícios este mês. Já os trabalhadores do setor administrativo estão com salários e benefícios atrasados desde agosto. Com opiniões divididas, a maioria decidiu aceitar a proposta do prefeito. Mas eles só voltam ao trabalho depois de receberem o Vale Alimentação, que deveria ser depositado hoje. Era para ter caído ontem, o dinheiro realmente já está na empresa, então eles vão fazer o depósito. O pessoal passando lá, vendo o depósito do seu ticket de alimentação, eles retornam imediatamente ao trabalho. Este foi o 3º dia de paralisação dos funcionários da Codesave. Como a empresa responsável pela limpeza de ruas e a retirada de entulho, a sujeira tomou conta de São Vicente. Cenário que já não é novidade na cidade, já que só este ano foram 11 greves por falta de pagamento aos trabalhadores. Os trabalhadores encerraram a greve hoje à tarde após receberem o Vale Alimentação. Em Santos, a chuva voltou a alagar pontos da cidade ontem à noite. Segundo a ONG Estação Amigos da Água, a quantidade de chuvas neste mês já é 35% superior à média de outubro. Ontem, quem passou pelas ruas Januário dos Santos, na Aparecida, e Pedro Américo, no Campo Grande, enfrentou dificuldades. Também houve alagamentos na esquina da rua João de Souza Lima com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. A partir de segunda-feira, o transporte coletivo seletivo em Santos terá mudanças. 3 linhas serão extintas. Os ônibus seletivos em Santos existem há quase 20 anos. Atualmente, são 7 linhas e 43 veículos. Com a tarifa no valor de R$ 3,90, os ônibus possuem ar-condicionado e Wi-Fi. Rogério mora na ponta da praia e trabalha no centro da cidade. Ao invés de ir de carro, ele usa o seletivo. Por que você usa sempre o seletivo?
Pela comodidade, pela praticidade, para mim é muito fácil, pego muito próximo de casa e desço na frente de casa praticamente, então para mim é muito mais fácil. Mas se você, assim como o Rogério, é fã do transporte seletivo, deve ficar atento. A partir da próxima segunda-feira, 3 linhas deixarão de operar em definitivo na cidade. Uma delas é a 204. A mudança não agradou o casal Ivaldo e Rosana, que mora no Canal 2 e sempre pega esse ônibus. Não gostei mesmo. Porque a Dana Costa, para mim, não vai ficar muito longe de casa. Da Conselheiro, muito mais longe ainda. Eles deviam ter deixado alguma coisa intermediária. Não acredito que o Canal 2 não tenha muita procura. Eu acho que tem bastante procura, sim. Eu acredito que sim. E outra, vai ser uma falta de opção, né? É uma opção a menos que você vai ter. A 203 e 206 também deixarão de operar. Segundo a CT, o motivo da mudança é porque a taxa de ocupação desses veículos é muito baixa. Somados, o número de passageiros das 3 linhas representa apenas 7% de toda a demanda do serviço. O mês de setembro de 2016, mês passado, foi o pior mês dos últimos 5 anos do sistema de transporte seletivo de Santos. Que foi o pior, tem um número? Ele transportou menos de 135 mil passageiros no mês. A gente chegou a ter meses que a gente transportou 200 mil passageiros nesse período. O itinerário do restante da frota não passará por mudanças por conta da extinção das linhas. As outras 4 linhas que estão sendo mantidas não vão ter alterações, vão continuar circulando normalmente. E esses veículos que prestavam serviço nessas linhas vão ficar à disposição da empresa para ela, né, tomar a providência que ela achar interessante para ela. Clientes que usavam o cartão transporte apenas para as linhas que serão extintas serão ressarcidos. Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone 3344-3004. 3344-3004. Fim de ano é um período marcado pelas provas finais e também pelo vestibular. Para dar algumas dicas de como se preparar melhor, nós recebemos a delegada especialista em estudos, Marta Vergini. Marta, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Em relação ao estudo, obviamente, quantidade é qualidade ou não? Não, quantidade não é qualidade. Mas, em se tratando de vestibular, também é preciso levar em consideração a quantidade. Então, não é estudando meia hora por dia, 15 minutos por dia, que o aluno consegue ter um arcabouço de informação necessário a buscar as maiores notas, porque as dificuldades, as faculdades mais difíceis, elas têm um nível de nota alto. Então, eu preciso me preocupar com a quantidade, sim. Mas, claro, que a qualidade é que fará a diferença. Há uma maneira certa de se estudar, Marta? Quer dizer, é uma coisa que você desenvolve, que você pode aprender como estudar? Isso. Assim, há a possibilidade. Nós, muitas vezes, reclamamos que passamos pela infância, pelo curso fundamental, o ensino médio, a faculdade, nunca nos ensinaram como é que funciona o nosso cérebro nessa hora de estudar. Então, existe técnica, existe forma de assistir melhor uma aula, de anotar essa aula, de fazer uma revisão, anotação, e isso, sim, o aluno consegue aprimorar com o tempo. Porque há alunos, por exemplo, que não estudam tanto e vão bem, ou outros que estudam mais e não vão tão bem. É a compreensão da aula, principalmente, que faz diferença nesse caso ou não? Também o estímulo que esse aluno já teve antes em casa, o que ele já fez, que experiências que ele participou, isso falando de criança, tá? Na vida adulta, um pouco mais, depende da pessoa. Por exemplo, eu sou muito auditivo, então eu vou numa aula onde o professor fala muito, ele fala para mim uma linguagem que eu entenda, eu vou ter mais facilidade daquele, por exemplo, que é visual, precisa de uma anotação, precisa escrever, precisa pegar no livro e não faz. Aí, claro, aquele que é auditivo e prestou atenção na aula vai melhor daquele que, de repente, é mais visual e não fez o estudo de acordo como ele precisava. Qual a importância do professor nesse caso, por exemplo, de prender o interesse desse aluno? Porque, normalmente, se ele gosta da aula, ele, obviamente, né, tira mais coisas dessa aula. Cada vez mais o acesso à informação é muito fácil. Qualquer busca no Google, na internet, nós conseguimos milhões de resultados com a pesquisa. O professor hoje, cada vez mais, ele tem que inspirar o aluno a descobrir quais daquelas informações são as importantes e querer colocar uma sementinha dentro desse aluno de buscar cada vez mais a produção e a formação do seu conhecimento. Você citou aí visual, auditivo. Quais são as diferenças nesse caso? Né?
qual é mais importante, se é que uma das duas é mais importante, mas me parece que hoje os alunos preferem uma coisa mais visual, né, do que auditiva apenas. Cada vez, a tecnologia ajuda isso, né? E até sinestésico. Sinestésico é o pegar, né? Agora, como tudo é touch, então ele prefere. Não tem uma melhor ou pior. Existe aquela que você usa como preferência, mas nós temos que a cada vez mais utilizar todas. Então, muito embora eu, Marta, seja uma pessoa bem visual, eu cada vez mais utilizo a audição, porque quanto mais sentidos eu uso do meu corpo, mais memórias eu formo. Então, me ajuda a lembrar esse assunto na hora da prova. E a leitura? Qual a importância da leitura? Essencial. Essencial, porque a leitura é a primeira forma de adquirir aquele conhecimento, de tirar a informação do livro, da apostila e trazer para o cérebro. Então, o aluno precisa se acostumar a ler, porque os vestibulares são vários livros, várias disciplinas, e se eu não tiver esse hábito, eu vou sentir um pouco mais de dificuldade na hora, inclusive, de ler a questão e identificar a resposta correta. Para desenvolver a compreensão de um texto, principalmente, né? Que é muito comum em vestibulares, principalmente. Sim, né? A interpretação do texto na sua essência, e não só em português. A interpretação, claro, inclusive em história, geografia, é essencial. Que me parece que é uma das maiores dificuldades hoje dos alunos, né? Quando a gente vai ver aí os resultados de Enem. Tanto a matemática, as exatas, nós também temos um resultado bem ruim nacionalmente, como também na interpretação de texto. Então, é um conjunto, mas que o aluno tem que acreditar que é possível melhorar, é possível aprender a estudar certo e ter um melhor resultado. Nós não podemos, às vezes, ficar escravos, por exemplo. De repente eu não tive um professor tão bom. Ok, então vá ser protagonista do seu estudo. Então vá buscar. Hoje a internet facilita, o YouTube, várias videoaulas. Então vá ser... tenha iniciativa, você como aluno, e vá formar o seu conhecimento também. Aí os pais são bem importantes também nesse processo. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que hoje é mais importante, mais do que nunca, que o professor, na verdade, é um orientador, né? Ele não está lá para ensinar, na realidade. Perfeito. Para orientar e para tirar dúvidas. Cabe ao aluno, na verdade, né, se interessar pela matéria e tentar se aprofundar na matéria, né? Com certeza. Então, aquela ideia que o professor era o único responsável para ir na sala de aula e depositar na cabecinha do aluno, em determinado dia, tirar o extrato, né? Como Paulo Freire já dizia, educação bancária não mais existe. Num dia como hoje, com tantas informações que as novas tecnologias nos permitem, o aluno tem sim que saber pescar essa informação. E o professor é a figura que vai direcionar, não mais ser o único responsável. Qual o papel dos pais nesse caso, por exemplo? De que forma eles podem agir, não só para orientar os filhos, mas também no caso da leitura, por exemplo, a responsabilidade do professor e dos pais? Tem uma frase que eu gosto muito, ela fala assim: a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Então os pais têm que entender que não é fazendo diferente, apenas falando, vai lá estudar, vai lá ler, e o pai não sai do celular e não dá atenção, não faz, não tem o hábito. Então nós temos que ter o exemplo dentro de casa, isso para tudo, não só para o como hábito alimentar, né? Isso. O que a família come, a criança vai o adolescente, e isso leva para a vida adulta. A dúvida no aprendizado, se não for gerenciada na infância, na adolescência, vai chegar na vida adulta, e nós que temos experiência acadêmica, a gente encontra muitos alunos com essa dificuldade já na universidade. A leitura é um exercício também? E a dica para a leitura é começar pelo assunto que você gosta mais. Então, hoje, com facilidade, crianças, tem um livro, o Diário de um Banana. Ele é infantil, mas as crianças ficam viciadas, eles adoram, eles terminam um livro, já querem outro. Estimule. Vai chegar um momento que esse aluno não vai ficar satisfeito, essa criança não vai ficar satisfeita com esse assunto e vai buscar, de repente, a literatura nossa. Mas não começar com aquele livro mais denso, com palavras mais difíceis, e que o aluno fica desesperado e corre na internet para ver alguma resenha, para ver algum tutorial no YouTube que explica o livro, e aí ele foge do livro. Então, cada vez mais, e aí o mercado editorial ele é muito bom nisso, então é Harry Potter, é Crepúsculo, são N livros que desse tamanho, e que os jovens... Não são livrinhos, né? O Diário do Banana mesmo são livros. É verdade. Então, de repente, começar com assuntos mais leves e que o jovem goste, a criança goste, e a partir daí desenvolva o hábito. A gente sabe que a tensão, né, e ficar nervoso no momento de fazer a prova, o vestibular, o concurso, seja lá o quê, acaba atrapalhando em muito, né, o candidato, o aluno. Tem como evitar isso? Quer dizer, o que
a pessoa, o candidato, né, o vestibulando, ou o cara que está fazendo o concurso, pode fazer para tentar diminuir essa tensão? Porque às vezes ele está absolutamente preparado e chega lá na hora daquela travada que a gente costuma dizer, travei e não consegui fazer a prova. Controlar o diálogo interno. O que é o diálogo interno? Essa vozinha que fica na cabeça da gente aqui, que fica falando um monte de bobagem. Então converse com essa voz. Eu sempre dou de exemplo, imagina se o Neymar, na final da Olimpíada, na hora de chutar a bola, né, no último pênalti, ficasse pensando, será que eu vou errar? Será que eu vou acertar? E se eu errar? O que o Brasil vai falar? O que minha mãe... Ele perderia, com certeza. Então, o estudante tem que perceber, a hora do seu vestibular é a hora da sua final do campeonato. Você estudou o ano todo, ali é a hora de fazer gol. Então, não é hora de ficar pensando e se não der certo, e o que vão achar. Não, ali é hora de responder cada pergunta. Então, eu acho que ajuda a ser prático. A emoção é importante, mas a emoção positiva. Porque a emoção negativa, ela vai tomar espaço do seu cérebro e você não precisa disso. Você precisa de tranquilidade, concentração. Então, essas dúvidas não será hoje, na véspera de prova, e nem no dia do vestibular. Então, cuidado. É melhor responder aquelas perguntas que ele já sabe, que ele domina, que ele conhece, e deixar aquela que tem alguma dificuldade por último? Excelente dica, Irineu. Claro, sabe por quê? Porque o tempo também é um fator importante para o estudante, para o vestibulando. Então, se ele perder muito tempo com aquela pergunta que ele não sabe, que ele não domina, de repente ele perde e tem que fazer correndo as outras. Então, comece assim pelas mais fáceis, e aí acabou, né? Poxa, agora eu vou para as médias, e aí depois, se sobrar tempo, com um pouco mais de atenção, vá para as mais difíceis. Você desenvolve um trabalho em relação a isso, não é, Marta? Como é que é? Explica pra gente. O que é? Na verdade, eu percebi, quando eu quis estudar para o concurso, eu era uma aluna bem mediana, tirava 6,5, 7, passava, percebi que para o meu concurso não ia dar. A prova que eu fiz eram 24 mil inscritos para 100 vagas. Isso. Então, eu precisava mudar a forma. Então, fui aprender para mim. E deu certo, passei no concurso, estudei 1 ano e 8 meses, passei no concurso. Já na vida acadêmica, eu percebi, vários alunos meus tinham os mesmos problemas. Nunca ensinaram a eles como estudar, como funciona o cérebro na hora de estudar. Aí eu fui me formar. E aí eu fiz curso aqui, fiz curso fora e hoje atuo como teacher coach. Então, ajudando esses alunos a aprenderem. Então, tem um blog, canal do YouTube, treinamento, um espaço, e aí eu adoro isso. E que realmente eu acredito que a gente consegue realizar sonhos por meio do estudo. Então, qualquer pessoa, nada é mais democrático do que o conhecimento, claro, desde que você se dedique. Então, não precisa ter condição social A, B ou C, idade, sexo, gênero. Vale para todas as idades. Vale para todo mundo. Como o tempo, ele é democrático, 24 horas para todo mundo, o conhecimento também. Então, se você se dedicar a estudar, o resultado vai vir. Então, a gente tendo a chance de ajudar as pessoas a aprenderem melhor, a otimizar esse tempo para o resultado chegar antes, acho que vale bastante a pena. Obrigado, viu, Marta? E boa noite para você. Obrigado pela entrevista. Vamos falar de natação. A tricampeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha, vai retirar o baço e deve ficar afastada de atividades físicas nos próximos 45 dias. A cirurgia é necessária por causa de uma doença que reduziu o índice de plaquetas da atleta. A nadadora de 24 anos está recebendo total suporte dos patrocinadores para melhorar e retornar ao esporte. Blues traduzido em palavras. Foi buscando essa síntese que o jornalista santista Eugênio Martins concluiu seu último trabalho. Agora, o desafio é publicá-lo. Um livro com entrevistas de músicos e produtores culturais do Brasil e dos Estados Unidos. O Blues Backseat Music, que significa blues, a música do banco de trás, começou a ser escrito em 2008 pelo jornalista de Santos, Eugênio Martins, que uniu a paixão pelo jornalismo ao amor pela música. Eu sou produtor musical e viajo com os caras, eu faço turnês com os músicos, né? Então, às vezes eu estou num quarto de hotel, às vezes eu estou num restaurante, a gente acaba de comer e senta para fazer a entrevista, ou às vezes antes do show. Como eu trabalho com isso, é muito mais fácil, eles têm muito mais liberdade de falar coisas que às vezes não falaria para um jornalista que simplesmente marca uma hora e vai falar com eles. Não, a gente passa o dia inteiro e assim, na estrada, né, fazendo shows. Então, desse jeito foi muito mais fácil coletar as informações. O livro está pronto e para ser editado pelo Ateliê de Palavras e depois publicado, Eugênio começou uma campanha de financiamento coletivo na internet. A meta é fazer a impressão de 1000 exemplares. Para isso, é necessário R$25 mil em doações. A pessoa vai no site, no Kikante,
vai no site, escolhe a recompensa, aí lê qual é o prêmio. Cada recompensa tem um prêmio. Por exemplo, tem uma recompensa que dá o livro, o nome da pessoa nos agradecimentos no livro, o autógrafo do autor, no caso sou eu, e um CD do selo Chico Blues, né? Tem uma outra recompensa que a pessoa pode ganhar fotos dos artistas ampliadas que estão no livro, então, e por aí vai. Quem quiser conferir o livro, que conta a história do blues pelo mundo, além de 57 entrevistas de músicos nacionais e internacionais, é só colaborar. Eugênio Martins tem um blog sobre música onde escreve sobre diversos gêneros musicais, além do blues, é claro. Se você ainda não conhece, vale a pena conferir. Anote aí, manishblog.blogspot.com.br. E chegou a sexta-feira. Confira quais são as atrações culturais para esse fim de semana com Beni Coquito Filho e Camila Aloy. Olá, sexta-feira chegou e com ela muita diversão. E aí, Beni, tem planos já para esse final de semana? Sabe de nada, né, inocente? Ah, já sei, vai curtir algum show? Tutupá! Por que tá falando assim, Beni? O que é isso? Vai ter show do El Chan, Camila. E você já sabe, né? Com o Padre Washington, né? Agora entendi, é verdade. E além do show do El Chan, tem muitas atrações neste final de semana aqui na região. Vamos conferir a agenda? Roda VT. Rock tem a opção para esta noite. É a vez do Strike fazer a festa. Curtiu o som? Quer mais? Então corre para o Bacarabar. A banda sobe ao palco às 10 horas. E eles não estarão só. O show ainda vai contar com a participação de Edu Ribeiro. Os ingressos estão a R$30. Agora se liga nesta dica porque também tem show do grupo El Chan. Bateu aquela nostalgia? Então bora amanhã para o Café de la Musique em Guarujá. O show começa a partir das 3 da tarde e o público vai poder matar a saudade dos grandes hits do grupo. Os ingressos custam R$60. Impossível perder, né? E vai passando, baixa, e vai passando. E vai que eu também vou. Essa aí. Uma longa jornada e nenhuma moeda. Que diabo? Chamaste-me! Uma das peças mais assistidas não só nos palcos, mas na internet volta a Santos esse final de semana. Acompanha teu calvário, Hermanoteu. Que amigo! Hermanoteu, na terra de Godard, do grupo Melhores do Mundo, será apresentada no Teatro Coliseu amanhã às 9 e no domingo às 8 da noite. Os ingressos vão de R$40 a R$80. Dissimulado! As garotas me chamam assim. Corintiano! Você tá fazendo aí? Eu vou pular! Você não me ouviu gritando? Eu vou pular! Ainda no domingo tem mais opção de teatro. A comédia Curta Passagem em 3 pocket peças se passam no interior de pequenos apartamentos de uma grande cidade. A apresentação acontece às 8 da noite no Teatro Municipal de Santos e os ingressos estão a R$15. Claro que eu não saí pela sua janela, eu saí pela minha janela! Não, pela janela do meu vizinho. Aliás, eu não conheço. Esse é Louis Drax e ele não é um garoto comum. No dia do aniversário de 9 anos, o menino caiu de um penhasco e foi dado como morto. Após algumas horas, ele voltou à vida, mas ficou em coma profundo. O filme A Nona Vida de Louis Drax é uma adaptação do best-seller mundial. O médico vai mergulhar no mistério da morte do garoto, pois ele acredita na hipótese de não ter sido um acidente. Ele vai usar métodos que vão além da medicina para encontrar as respostas que precisa. Maybe you figured it out. Sometimes I think you figured it all out.
Na outra estreia da semana, outro garoto também desenvolve habilidades especiais. Quando cresce, Christian Wolff se torna um contador de organizações criminosas. Define normal. Maybe he's capable of much more than we know. Ele aceita trabalhar para o primeiro cliente que supostamente não é criminoso, ao mesmo tempo em que policiais vão tentar encontrá-lo por esconder alguns segredos. O que eles não sabem é que Wolff também leva uma vida secreta como assassino profissional. Can our son lead a normal life? Define normal. O Divirta-se fica por aqui. Até a próxima sexta-feira. Curtam muito o final de semana, hein? Eu fui. Eu? Como assim, Camila? Essa fala era minha. Não, Benny, eu falo eu fui. Eu falo eu fui. Mas Todo final de semana é assim. Ah, mas hoje eu quis falar eu fui. Qual o problema? Não, mas eu tenho que falar. É igual. Ah, Benny, para, né? A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. E qualquer sugestão de matéria você pode enviar para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Bom final de semana e eu volto na segunda. Tchau.